Você já ouviu falar dos alimentos e bebidas mais antigos já descobertos? Nesse vídeo vamos falar de 9 deles. Hoje em dia, o diversificado leque de produtos nas prateleiras dos supermercados costuma ser um dado adquirido. Os pais fundadores nunca chegaram a desfrutar de pão fatiado introduzido em 1928, nem manteiga de amendoim, inventada em sua forma moderna no final do século XIX. Torta de enguia e rabo de castor assado, por outro lado, eram frequentemente consumidos pelos primeiros colonos americanos. Viaje ainda mais no tempo e fica difícil imaginar o que os antigos romanos e egípcios podem ter comido. Mas as descobertas arqueológicas nos deram uma ideia do que foi servido no jantar centenas e até milhares de anos atrás, e talvez surpreendentemente, alguns dos alimentos não sejam tão diferentes do que comemos hoje. Aqui estão alguns dos mais antigos itens comestíveis já descobertos. Primeiro lugar, bolo de frutas antárticas. O bolo de frutas pode ser um item básico para as festas, mas você se sentiria pressionado a encontrar alguém que realmente goste de comer esse doce e nosso. O explorador britânico Robert Falcon Scott foi aparentemente uma exceção. Um bolo de frutas quase comestível, que se acredita ter sido abandonado por Scott durante a expedição antártica britânica de 1910 a 1913, foi redescoberto no continente gelado mais de 100 anos depois. Naquela época, o bolo de frutas era um alimento popular na Inglaterra, e o clima frio pode ter levado a uma apreciação extra por seu alto teor de gordura e açúcar. Infelizmente, Scott nunca teve a chance de saborear o doce. Ele morreu de fome e exposição ao tentar se tornar a primeira pessoa a chegar ao Polo Sul em 1912. Quanto ao bolo secular, ele estava em excelentes condições dentro de uma lata corroída quando foi encontrado pelo Antarctic Heritage Trust em 2017 durante uma escavação da histórica cabana de Cape que Scott uma vez usou como abrigo. Segundo lugar, queijo egípcio de Tombas. Os faraós podem não amaldiçoá-lo por consumir queijo antigo encontrado no túmulo de Pitames durante uma escavação de 2013 a 2014, mas você provavelmente acabaria com um caso desagradável de brucelose e uma doença infecciosa causada pela ingestão de laticínios não pasteurizados. Cepas da bactéria foram encontradas no resíduo de queijo, que remonta a cerca de 3.200 anos e é o primeiro exemplo conhecido de queijo no Egito Antigo. Pensa-se que contém leite de ovelha e cabra, mas o sabor provavelmente deixaria muito a desejar. O professor Paul Kindstedit, especialista em história do queijo, disse ao New York Times que esse produto em particular provavelmente teria um sabor muito ácido. Terceiro lugar, vinho mais antigo do mundo. Aproximadamente 6.000 anos antes de se dizer que Jesus transformou água em vinho, as pessoas na atual nação da Geórgia estavam inventando seu próprio suco de uva fermentado. Pensa-se anteriormente que a arte da vinificação havia sido inventada no que hoje é o Irã, por volta de 5.000 a.C., mas fragmentos de cerâmica pré-históricos encontrados perto da capital da Geórgia em Tbilisi no ano passado desmentiram essa teoria. Uma análise química revelou que os pedaços de barro continham traços de ácido cítrico, pólen de uva e até sinais de moscas pré-históricas, levando os pesquisadores a teorizar que os pedaços de barro formaram cubas decorativas usadas para armazenar grandes quantidades de vinho, cerca de 400 garrafas. Quarto lugar, manteiga de bougie. Em 2009, os trabalhadores de Turfa na Irlanda recuperaram 77 libras de manteiga de um barril de carvalho que havia sido jogado em um pântano e esquecido por 3.000 anos. Considerando que era um lote tão grande de manteiga, os historiadores acreditam que ela foi fabricada pela comunidade e depois submersa em água para preservá-la ou escondê-la de ladrões. A manteiga ficou com uma cor esbranquiçada ao longo de 3 milênios, mas permaneceu notavelmente intacta. Essa iguaria não está disponível para amostragem no supermercado local. É um tesouro nacional, disse Carol Smith, conservadora do Museu Nacional da Irlanda. Logo após sua descoberta, foi levado ao Museu Nacional para guardar, presumivelmente fora do alcance de possíveis bandidos de manteiga. Quinto lugar, macarrão de milheto de 4.000 anos. Existem dezenas, se não centenas, de variedades do macarrão somente na China. Mas antes do advento do macarrão de trigo ou arroz, um dos primeiros tipos já documentados no país e no mundo era uma tigela de macarrão de milheto de 4.000 anos descoberta no sítio arqueológico de Laja, ao longo do Rio Amarelo.
Acredita-se que um terremoto e uma inundação subsequente fizeram com que um restaurante infeliz abandonasse sua refeição, deixando a tigela tombada no chão por milênios. A ajuda de macarrão fino e comprido havia sido selada e foi encontrada sob 1,5 metro de sedimento. Essa descoberta também sugere que o macarrão se originou na Ásia e não na Europa. Dados demonstram que o macarrão provavelmente foi feito inicialmente de espécies de gramíneas domesticadas nativas da China, disse o professor Yuan Lu, à BBC News. Isso está em nítido contraste com o macarrão chinês moderno ou a massa italiana, que hoje é feita principalmente de trigo. Sexto lugar, Proto Pita. Em julho de 2018, em uma lareira de pedra no deserto perto da Jordânia, os arqueólogos descobriram o pedaço de pão mais antigo já descoberto. O pão sírio de 14.400 anos parecia um pão árabe, exceto que era feito de cereais silvestres semelhantes à cevada, encono e aveia. Os tubérculos de uma planta aquática eram outro ingrediente-chave, supostamente dando ao pão uma textura áspera e sabor salgado. Então você provavelmente não gostaria de emparelhá-lo com hummus e levá-lo para sua próxima festa de sucesso. Sétimo lugar, chocolate do século. Uma lata de chocolate de 116 anos da Escócia pode ser o chocolate mais antigo do mundo ainda existente. O colecionável foi criado especialmente para celebrar a coroação do rei Eduardo VII em 26 de junho de 1902, e em uma notável demonstração de força de vontade, a jovem que recebeu esses chocolates não comeu uma única peça. Em vez disso, ela os guardou até a idade adulta e entregou os chocolates à filha, que continuou a tradição passando-os para a filha. Agora, provavelmente um pouco tarde para apreciá-los, as confecções são um pouco murchas e descoloridas. Eles foram finalmente entregues ao Santo Andrews Preservation Trust em 2008 para conservação. Oitavo lugar, sopa de ossos chinês. Aventure-se um pouco além da antiga cidade chinesa de Xi'an, lar dos guerreiros de terracota, e você chegará a outro destino sagrado, para quem gosta de comida, pelo menos. Um navio de cozinha de bronze contendo uma porção de caldo de osso que foi fumegante foi encontrado em um túmulo perto da antiga capital chinesa de Xi'an em 2010. Trabalhadores da construção civil estavam escavando o local como parte do projeto de expansão de um aeroporto local e, naturalmente, ficaram surpresos quando encontraram sopa de 2.400 anos no subsolo. O navio ainda continha ossos, e a descoberta foi elogiada pelos pesquisadores como a primeira descoberta de sopa de ossos na história arqueológica chinesa. A tumba provavelmente pertencia a um oficial militar de baixo escalão ou membro da classe de proprietários de terras da China, de acordo com arqueólogos. Nono e último lugar, Bourrier Beef Jerky. Podemos pensar no beef jerky como um lanche moderno que é melhor apreciado em viagens ou acampamentos, mas diferentes variedades de carne seca em conserva foram apreciadas em todo o mundo ao longo da história, do Egito Antigo a Roma e ao Império Incaico. Talvez sem surpresa, as primeiras civilizações chinesas também tinham sua própria versão do lanche. Muito parecido com a descoberta da sopa de ossos, o jerky de carne de 2.000 anos foi desenterrado de uma tumba, na vila de Anli durante um projeto de escavação iniciado em 2009. Ao longo de milênios, tornou-se um tom menos apetitoso de verde escuro devido para a carbonização, mas não havia encolhido nem um pouco, provando que tinha sido seca antes de ser colocada na tumba. O que você achou desses alimentos? Deixa nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Até breve.